Olá, boa noite. Eu também desejo saúdo todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Agradecendo a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido, em primeiro lugar pela tua salvação em nossas vidas, pelos teus cuidados, pela proteção de Deus para com o seu povo, amém? Eu agradeço a Deus também a vida do nosso amado pastor José Rodrigues, juntamente com a sua esposa, irmã Graciete, sendo que hoje é um culto voltado com a participação das senhoras. Eu agradeço a Deus por toda a coordenadoria desse departamento de senhoras, e que todas as senhoras do campo de Porto Calvo, como todas as senhoras, possam ser abençoadas e edificadas pela palavra de Deus, amém? Eu quero expressar a minha gratidão ao Senhor Jesus, e estou muito feliz por poder falar desse Deus glorioso, esse Deus poderoso, e esse Deus que tem todo o controle da minha e da tua vida, da terra, do globo terra. Tudo está no controle de Deus. Ele continua no controle de tudo. Por isso, nessa noite, você é mais do que vencedor. Agradeça a Deus pela tua vida e por essa oportunidade que Deus está te dando de poder ouvir a sua preciosa palavra. Amém? Eu quero convidar os irmãos, os ouvintes da palavra de Deus. Eu tenho certeza que muitas vidas serão edificadas por esta palavra. Essa palavra que vivifica, que dá vida, que cura, que salva, que liberta, que alegra e que nos leva para o céu. Pois essa palavra, ela nos conduz ao caminho da vida eterna. Amém? E é por ela que somos guiados pelo Espírito Santo. É por ela que temos a certeza que Jesus vem buscar a sua igreja. Amém? Eu quero meditar na palavra do Senhor juntamente com os irmãos, e convido vocês para ler conosco no livro de Salmos 46, a partir do verso 1. Amém? Salmos 46, a partir do verso 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se braveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu estou com essa palavra há alguns dias em meu coração, e essa palavra tem edificado muito a minha vida e tem me dado muita segurança. E eu quero compartilhar juntamente com os irmãos nessa noite. Aqui o salmista está falando da fé perfeita em Deus. É muito fácil nós vermos Deus nas situações boas. É muito fácil nós glorificarmos a Deus e contar os feitos do Senhor, quando Ele faz grandes milagres em nossa vida, quando nós alcançamos aquela bênção tão desejada, quando crescemos financeiramente, quando vemos os nossos familiares bem, quando vemos tudo indo bem, nós vemos Deus. E agradecemos a Deus sempre quando o Senhor nos cobre de bênçãos, de vitórias. Mas chega um momento em que nesse salmo fala que o nosso Deus é um refúgio, fortaleza e socorro. 3 palavras de vitória e de refúgio, de consolo para a nossa vida nessa época tão difícil. Nessa época tão... Eu estava ouvindo os irmãos falar algumas coisas ali, e eu fiquei meditando como está sério as coisas na terra.
E eu disse: Deus, nessa situação que eu ouvi agora, só o Senhor Jesus é o nosso refúgio. E essas 3 palavras nos confortam nessa noite. Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza e é o nosso socorro. E muitas vezes, irmãos, eu tenho contemplado e tenho acompanhado algumas pessoas dentro dessa situação que estamos vivendo, nessa pandemia, né? Muitas pessoas já faleceram, muitas nós sabemos que infelizmente, né, irão falecer, a gente não pode fugir disso, é uma realidade. E muitos desesperados e preocupados, muitos até mesmo, né, passando por momentos de depressão, medo, desespero. E nesse momento, alguns estão se esquecendo de que Deus está bem presente, de que Deus está contemplando essa situação. E a palavra de Deus nessa noite, ela nos adverte, nos alerta, dizendo que Deus, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Mas muitas vezes, muitos mesmo, nesses momentos que estamos passando, não estão conseguindo ver Deus. Estão vendo muitas coisas, estão escutando a mídia, estão vendo as desolações, as assolações que está na terra, a situação que estão os governos, a situação que está o mundo, estão vendo tudo, menos o socorro de Deus, menos a provisão de Deus, menos o poder de Deus, sabendo que Deus está falando através dessa palavra: eu sou refúgio, fortaleza e socorro. Aí ele vai reforçar bem o salmista aqui: bem presente na hora da angústia. E no verso 2 vai dizer: não, porque pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Tudo isso acontecendo. Quantos abalos está acontecendo na terra? Quantas coisas acontecendo? E não é só essa pandemia, irmãos, é muitas coisas na terra, muitas assolações na terra, muitos crimes, muitas pessoas perdendo a vida, pessoas se suicidando, guerras de todos os lados. Mas o Senhor diz: eu sou socorro bem presente no meio dessa situação. Eu estava meditando ali sentado, ouvindo a nossa cantora levita, né, cantando. E eu estava meditando e ali falando com o Senhor Jesus, sentindo a presença do Espírito Santo. Nós podemos ver que quando o povo de Israel estava no Egito, sendo oprimido, presos, sem poder sair dali do Egito, totalmente oprimidos por Faraó. Faraó achou que Israel iria ficar por todo aquele tempo sendo oprimido por ele e pelos egípcios, e Israel não tinha mais força, sofrendo, mas Deus era socorro para Israel, e Deus já tinha marcado o evangelista Mosá, que está aqui conosco, o evangelista Berinaldo. Eu agradeço a Deus pela vida dos obreiros também, os amados irmãos que estão conosco. E Faraó pensou que ia oprimir o povo de Deus por todo o tempo. Mas houve um momento em que o clamor dos filhos de Israel chegou até Deus. E Deus tem promessa com o seu povo. O povo de Deus tem dono, e esse dono se chama Jesus de Nazaré. Ele é o dono do seu povo, dono da sua igreja. E ele tem domínio sobre o seu povo. E agora o Senhor, Deus dos exércitos, liberta o povo de Israel. Aquela opressão tem fim, e o Senhor diz a Moisés: olha, Moisés, vai lá e liberta o meu povo, porque o meu povo está oprimido, está angustiado. Irmãos, foram muitos anos cativos em opressão, sendo judiados, sendo escarnecidos, sofrendo e pedindo por libertação. E agora nós vemos esse tempo agora, amados irmãos, ouvintes que estão ouvindo, os irmãos que estão nos assistindo por essa rede social. Estamos clamando por uma libertação, sim, porque nunca vivemos uma situação que estamos vivendo agora. A igreja nunca passou por isso, o mundo nunca passou por isso. Se você olhar e observar, tudo fechado, o mundo parado,
e todo mundo voltado para uma situação muito difícil. Mas eu quero dizer para você, o povo de Deus tem uma grande diferença. O povo de Deus olha para cima. O povo de Deus sabe que tem um Deus todo-poderoso, que está olhando não somente para quem é crente, mas para todo o globo terra, porque o Senhor não veio buscar a sua igreja ainda, e Ele amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus não veio buscar a sua igreja ainda, e o Senhor continua olhando para o mundo ainda, com misericórdia, porque Ele ainda continua, e vai salvar, enquanto não buscar a sua igreja. O Senhor é socorro também para este mundo. O Senhor também é socorro para esta nação. O Senhor é socorro também para o estado de Alagoas. O Senhor também é socorro para a cidade de Porto Calvo. O Senhor também é socorro para a minha vida e para a sua vida nessa noite. Então glorifica o nome do Senhor, enalteça o nome do Senhor. Você está respirando, você está com vida, mas você pode estar passando por um momento difícil, momento de angústia, momento de pavor, enfermidade, muitas coisas. O Senhor disse, vede grandes coisas o Senhor tem feito na terra. E eu fiquei meditando e olhando que o Senhor também fez grandes assolações na terra. Isso foi Deus que fez. Venha contemplar o que o Senhor tem feito na terra, grandes assolações. Foi Deus que fez. A Bíblia diz que Deus criou o dia do bem e o mal, as trevas e a luz. Tudo é permissão de Deus, e tudo foi criado por Deus. A natureza foi criada por Deus, e tudo que está acontecendo é a permissão de Deus. E no verso 4 diz: há um rio cujas correntes não entristece, não apavora, não traz confusão, não traz desespero, não entristece. Está dizendo aqui, depois de tudo isso acontecer, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Eu quero dizer para você, para as nossas vidas, que eu sou um santuário de Deus. Eu sou morada, templo do Espírito Santo. Você é morada, templo do Espírito Santo de Deus. E você sendo morada de Deus, nada poderá nos abalar. Eu ouvi e vi, acompanhei alguns entes queridos que o Senhor guardou. Falo entes queridos porque são nossos irmãos também. Não é do meu grau biológico, não é da minha família sanguínea, mas somos da família que vai morar no céu. Muitos o Senhor guardou. E eu quero dizer que eles não foram abalados, porque são cidade de Deus. Eram morada e templo do Espírito Santo. E Paulo diz que aquele que perder a vida com Cristo ganha a vida eterna. Então ninguém morreu, partiram da morte para a vida. Foi o Senhor que disse isso. Aqueles que têm a presença dEle não morrem, mas vivem eternamente. Então nossos irmãos não morreram, eles tiveram a vida eterna, estão aguardando o momento do arrebatamento para ressuscitarem e estar eternamente com Cristo. Então ninguém se abalou. Nós abalados ficamos porque somos matérias humanas, mas dentro de mim mora a vida, e essa vida se chama Jesus, que venceu a morte e me deu direito, e te deu direito de vida eterna. Então nada pode nos abalar. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. Olha o poder do nosso Deus. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas o Senhor, quando levanta a sua voz, a terra se derrete. Esse é o poder do nosso Deus. As nações estão embravecidas, tantas coisas, irmãos, reinos se embravecendo, tantas coisas acontecendo, mas Deus diz: eu tenho o controle de tudo. Basta uma palavra de Deus para tudo cessar. A hora que Ele dizer basta nessa situação, vai ter que parar. Ele não precisa da ciência para curar ninguém, embora a ciência está aí para ajudar a humanidade. Mas quando quando Ele quer curar, Ele não precisa da ciência. E provou quando ressuscitou Lázaro, 4 dias de morto.
Quantos milagres nós vemos do nosso Deus. E Ele continua fazendo milagre. E o Senhor diz: eu estou no meio dela, não será abalada. O Senhor vai ajudar ao romper da manhã. Eu não sei em que manhã que isso vai acontecer. Eu não sei em que dia que o Senhor vai pôr um basta nisso, nessa situação que estamos vivendo. Mas o basta de Deus, se o Senhor não vir buscar a sua igreja, a voz dele vai ter que ser obedecida. No inferno terá que ser obedecida. Os governos terão que obedecer à voz de Deus. Porque tudo é o domínio é dele. O homem só faz até onde Deus quer, só vai até onde Deus quer. Porque quando Deus quiser dar um basta, Ele dará um basta. E nós estamos crendo nisso. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mais uma vez o salmista está dizendo: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aqui no verso 8, o salmista convida-nos nessa noite: vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. As coisas que Deus faz muitas vezes nos assustam. As coisas que Deus faz muitas vezes não entendemos. As coisas que Deus faz muitas vezes fica sem lógica humana, fica sem um esclarecimento para o ser humano. Mas o nosso Deus sabe como trabalhar. E eu quero dizer para os amados irmãos nessa noite: Deus, Ele não vai vir buscar uma igreja doente. Ele não vai vir buscar uma igreja medrosa. Ele não vai vir buscar uma igreja acuada. Ele não vai vir buscar uma igreja calada. Tem um louvor que eu gosto muito que fala que nada pode calar um adorador. Mesmo essa situação acontecendo, nada pode parar a adoração da igreja. E é o que nós estamos fazendo nessa noite. Estamos adorando ao nosso Deus, oferecendo um culto para Ele, dizendo: Senhor, o Senhor é o dono da nossa vida, o Senhor está no domínio de tudo. E a minha vida, eu já ouvi aqui através do hino, está na mão de Deus. Não importa a situação que você está passando, não importa o que estamos passando, lembre-se, guarde isso no teu coração. A tua vida está nas mãos de Deus, não está na mão do governo, não está na mão da medicina. A sua vida está na mão de Deus, e Ele vai cuidar de mim e de você. E tudo o que acontecer comigo e com você vai contribuir, porque Deus me ama e te ama. Então alegre o teu coração nessa noite. Glorifica o nome do Senhor, sabendo que Deus vem buscar uma igreja que triunfa. Uma igreja que vai subir triunfante. A igreja não vai subir desesperada, não. A igreja vai subir glorificando, enaltecendo o nome do Senhor. João, ele viu um povo alegre, um povo gritando: Hosana seja dada ao nosso Deus. Um povo que está aguardando a vinda do Senhor, mas não com dúvida, não com medo. Temos medo sim. Se eu dizer que ninguém quer morrer, não, a gente não vai dizer que não quer, que quer morrer, de jeito nenhum. Somos humanos, a gente é limitado. Mas quando a gente começa a meditar na palavra e começamos a ver o que Deus tem reservado para nós, a gente se levanta de novo e diz: eu vou seguir até o fim. Essa pandemia não vai parar, como a Súria, não vai me parar, não vai fazer eu calar minha boca, não vai fazer eu parar de orar, não vai fazer eu parar de acreditar, porque o salmista disse: nada pode abalar a cidade de Deus. E você está sendo edificado por Deus nessa noite. Deus está visitando, está indo ao encontro de muita gente nessa noite. Não só através da nossa vida que estar aqui, mas muitos servos de Deus estão sobre a terra pregando a palavra de Deus. E o evangelho é poder de Deus, e o poder de Deus é a palavra de Deus. E essa palavra tem poder para repreender todo o mal,
para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para trazer paz para o teu povo. E no verso 10, me alegrou muito. Ontem pela madrugada eu estava meditando nesses salmos. E esses salmos têm falado comigo desde o início que começou essa situação difícil para a igreja do Senhor e para todos. E o Espírito Santo falava ao meu coração: esse salmo fará parte do seu dia a dia. E esses salmos têm nos acompanhado, irmãos, dia após dia. E Ele tem nos sustentado de pé, através dessa palavra. E no verso 10, Ele dá uma segurança para mim e para você nessa noite. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E coisa linda é o que vai vir agora. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Essa situação chegou para o nome do Senhor ser exaltado, para o nome do Senhor ser glorificado. Muitos estão dizendo que é para destruição. Não, o apocalipse ainda não aconteceu. Esse mundo será destruído sim, quando Jesus arrebatar a sua igreja. Mas enquanto a igreja do Senhor estiver aqui na terra, não será destruído. Enquanto a igreja estiver aqui, Ele está com domínio. Ele não vai permitir que essa situação continue. Ele será exaltado nessa situação. E nós temos ouvido muitos testemunhos, muitas revelações dizendo que Deus vai fazer coisa grande nessa situação. Nós vemos Deus cuidando da sua igreja. E eu quero dizer que o homem natural, ele pode não estar entendendo essa situação. Mas se desligue dessa situação aqui da terra e comece a deixar Deus tratar com a sua vida. O Senhor, Ele está tratando o seu povo. Hoje nós não estamos vendo eventos, não estamos vendo festas solenes, não estamos vendo mais agendas lotadas, respeitando os pregadores, ministros da palavra. Nós gostamos disso sim, estamos sentindo falta. Mas o Senhor agora quer a igreja dele se humilhando, orando e buscando, porque milagre acontece com oração, poder de Deus é com oração, cura é com oração. A igreja primitiva viu grandes milagres, não foi em eventos grandes, eram porque eles andavam unânimes em oração, e Deus fazia coisas grandes. E Deus está nos convidando nesta noite, para nós se aquietarmos, e deixar Deus ser exaltado nessa situação. E deixar Deus nos moldar, trabalhar em nossa vida. E que quando essa situação passar, eu tenho certeza que nós não vamos voltar como éramos antes. Vamos dar mais valor à casa de Deus. Vamos vir unicamente para adorar a Ele, sem se preocupar com as agendas, com os convites, com as festas. Nós vamos voltar como o salmista disse: me alegrei como me disseram, vamos à casa do Senhor. O salmista Davi se alegrou porque ele ia adorar a Deus. E quando voltarmos, nós vamos sentir a diferença, irmãos. O Senhor está preparando sim um tempo diferente para a sua igreja. Ele prometeu que traria um avivamento para o seu povo. E Ele está tratando com o seu povo sim, para trazer um grande avivamento. E avivamento é santificação, é compromisso com a palavra, é viver e pregar a palavra de Deus como ela é. Ele vai preparar sim a sua igreja para se encontrar com Ele, porque Ele não vai buscar um povo de qualquer maneira. E Ele está tratando com a sua igreja nessa situação. E o nome dEle vai ser sim glorificado nessa situação. E nós vamos contar os feitos do Senhor. O povo de Deus voltará para a casa de Deus, contando quão grandes coisas fez Deus por nós. E vamos dizer, estamos alegres. E para finalizar, irmãos, eu não vou ser extensiva, porque eu tenho certeza que essa palavra falou ao nosso coração. No último verso, no verso 11, diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco. E mais uma vez,
pela terceira vez nesses salmos, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, eu creio que esta palavra falou ao teu coração. Passe o que passar, passamos por caminhos escabrosos, por noites escuras, mas o Senhor está dizendo: eu vou ajudar o meu povo. Eu venho aí pela manhã com uma boa notícia. Vamos esperar essa manhã que o Senhor vai nos dar. A noite pode estar sendo escura, pode estar sendo longa, mas Deus nos ajudará ao romper da manhã. Eu não sei que momento que vai chegar essa manhã. Pode ser daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 15 dias, 20 dias. Cientistas falam uma coisa, Deus faz outra. O homem fala uma coisa, Deus chega e surpreende. E eu estou crendo no agir de Deus, porque o nosso Deus, que é o nosso refúgio. Então vamos nos aquietar e saber que Ele é Deus, será exaltado sobre a terra, sobre o globo terra, sobre o mundo. Ele será exaltado entre as nações, será exaltado no Brasil, será exaltado no campo de Alagoas. E a igreja do Senhor é mais do que vitoriosa, amém? Eu quero agradecer essa oportunidade, agradecendo a Deus pela vida do nosso amado pastor José Rodrigues Pereira, mais uma vez, a nossa irmã Graciete, a nossa coordenadora geral deste campo, a esposa do nosso pastor, uma pessoa que eu amo muito e respeito, e a nossa irmã Claudenice, que nos fez esse convite, amém? Junto com a irmã Graciete, obrigado pela confiança, e que todos vocês que nos ouviram, possam ter uma boa noite na presença de Deus. Os que não são evangélicos ainda, que o Senhor visite a sua vida com salvação, porque é o maior presente de Deus nessa noite. Eu vou ficar muito feliz, vidas estar ouvindo essa palavra, e serem edificadas, e a salvação do Senhor chegar sobre todas as vidas, amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.